Oi, pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula de CMC. Espero que todo mundo esteja bem. Então, vamos lá. Gente, o assunto de hoje é sobre memória RAM. É essa pecinha aqui, tá? Essa memória que eu tô com ela aqui na mão é uma memória RAM, ok? Para notebook. Então, obviamente, o notebook ele é mais compacto, né? Então, a sua memória RAM também vai ser menor em comparação à memória de um computador de mesa, né? Um computador desktop. Bom, memória, pessoal, de maneira geral, é aquilo que vai guardar alguma informação. Só que a nossa memória RAM, ela é diferente. Eu acho que isso vocês devem lembrar das aulas de arquitetura lá do primeiro ano, certo? Ou de algumas outras vezes que eu devo ter comentado, ou algum outro professor já comentou. Então, vamos lá. A memória RAM, pessoal, ela vem de quê? De Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. Ela, dentro da estrutura de um computador, de uma máquina, ok? Ela vai ser a memória principal de um computador, de um notebook. Ela é a memória do tipo volátil. O que significa dizer? Diferente das outros tipos de memória que a gente tem, como o HD, por exemplo, ou um pendrive, que também são memórias, mas o HD e o pendrive são memórias permanentes. A memória RAM, ela é volátil, significa o quê? Que ela esquece, que ela perde tudo quando não tem energia. Assim que o computador é desligado, a memória RAM perde as informações, esquece as informações que estavam lá nela. Então, ela é volátil justamente por causa disso. E como é que ela funciona? Através de pulsos elétricos. A gente sabe que a máquina, o computador, é uma máquina eletrônica, então sempre vai funcionar desse lado de pulsos elétricos. Então, tá aí um modelo, né, que a gente chama de pente de memória, ou um módulo de memória, tá? Aí, exemplificado na imagem. Trouxe outro pente de memória de uma outra marca, e aí vocês observam que nesse especificamente, ele tem uma capa protetora, né? Observe nesse outro que esses módulos pretos, tá? Eles são visíveis, né? Ficam expostos. Esse outro exemplo aqui, esse outro módulo, esses pontos pretos, digamos assim, eles ficam protegidos, né, com essa capa aí de proteção, é até melhor na hora da manipulação. Aqui um outro exemplo justamente de uma memória para notebooks, né, igual a essa aqui que eu tenho na mão. Uma outra imagem eu trouxe de uma memória encaixada na placa-mãe de um notebook. Aqui um outro exemplo também, e até um bom exemplo da forma como a memória é manipulada. Observe que em nenhum momento, pessoal, eu estou pegando a memória aqui nesses contatos pretos. Eu sempre estou pegando a memória nas pontas, nas extremidades. Eu posso pegar aqui também, ó, tá? Sempre pego nas pontas, nunca pegando como você vai pegar uma coisa normal, tá? Porque esses contatos pretos, tá, pessoal? E o nosso contato, ou seja, a nossa energia estática, ela pode prejudicar, né? Ela prejudica esses contatos pretos aí e pode até ocasionar o quê? Você queimar essa placa, você queimar essa memória. Então, de preferência, ao manusear uma memória RAM, seja ela de notebook, seja ela de um desktop normal, você pegar sempre pelas extremidades, pelas pontas, tá bom? É a melhor forma de você prevenir qualquer problema entre a nossa energia estática e a plaquinha aqui da memória RAM. Uma outra imagem, a memória encaixada numa placa-mãe de um computador de mesa. Observe que essa memória ela é maior. Um outro exemplo, e um exemplo reforço, né, dessas memórias que tem essa capa protetora, aí fica muito mais fácil. Essa memória aí desse exemplo, é mais fácil você manipular ela, porque você não tem esse problema ou este medo, digamos assim, de pegar e prejudicar a memória RAM. Então, você pode pegar normalmente aí, é mais simples, porque tem essa capa protetora, tá? Então, aí um exemplo de uma placa-mãe, que a gente já conhece, né? A gente já viu esse assunto de placa-mãe. E na aula de placa-mãe eu falei exatamente onde você encaixar a memória, que a gente chama de slot de memória RAM, que é aqui onde está
marcado aí de vermelho, né, nessa cor, o slot exatamente da cor azul. Então, basicamente, eu tenho quantos aí slots de memória RAM? Tenho 2. Então, posso colocar 2 pentes de memória, 2 módulos de memória aí nesse encaixe, ok? E aí a gente vai ver, pessoal, justamente, eu posso colocar qualquer memória aí, uma memória, eu posso colocar memória de alta velocidade, de alto armazenamento, como é que é isso? Então, a gente vai ver o que pode e o que não pode em relação ao slot de memória RAM. Lembrando, aqui já até dando um spoiler para vocês, a placa-mãe, pessoal, ela sempre vai dizer o que pode e o que não pode. Lembre-se, quando eu falei de placa-mãe e quando a gente viu sobre processador. É a placa-mãe, no caso aqui do seu socket, que diz qual é o tipo, né? Quais os modelos de processador que aquela placa-mãe pode receber. Então, da mesma forma, esse slot de memória RAM, tá? Vai dizer qual é o tipo da memória que a gente pode encaixar aí. Então, a placa-mãe, ela sempre vai dizer o que pode e o que não pode. Então, aí, alguns exemplos de marcas de memória RAM. Você tem a Kingston, tá? Lembrar que a Kingston também trabalha com pendrives, né, com HDs, ok? Armazenamento de fato. Você tem Corsair, aqui esse de azulzinho na parte de cima, e você vai ter esse modelo assim, revestido, mas também tem um modelo mais simples. A Kingston também. Você tem a Samsung também produzindo pentes e módulos de memória. Você tem a Mark Vision, tá? Eu trouxe 4 empresas, marcas que produzem memória RAM. Ah, professora, vai ter mais? Vai ter outras marcas também que vão produzir. Então, como é que funciona essa questão da memória RAM? Eu cheguei até a falar um pouquinho, comentar um pouco na época lá que eu estava mostrando para vocês sobre processador. O que a memória RAM vai fazer nesse meio termo? O que acontece, né? A gente viu lá em processador os caminhos em que o dado faz até chegar de fato lá na CPU. Todos os teus dados estão armazenados em um negocinho chamado HD. Então, quando você baixa um programa e instala, aquele programa será armazenado permanentemente lá no HD. Ok, tá lá o programinha, um jogo, por exemplo, você baixou o jogo, tá lá. Então, quando você vai usar o jogo, né, você vai jogar, obviamente, o que você faz? Você vai lá no íconezinho do jogo, no programa, vai clicar. Aquele jogo está onde? No HD. A partir do momento que você clica no ícone do jogo, ele vai carregar. Esse momento de carregar, pessoal, ele faz o seguinte passo, né? A gente já viu lá em processador, mas vou reforçar aqui de novo. Ele vai sair do HD, a imagem, o processo, né? Vai sair do HD e vai ser levado para onde? Para a memória RAM. Na memória RAM é que o processador vai pegar aquela informação, aqueles processos referentes a você jogar, né, ao jogo, e vai começar a processar. Então, a memória RAM, a gente pode dizer assim, que é uma ponte entre aquilo que você quer processar, aquilo que você quer executar, obviamente aquilo que será executado, aquilo que o processador vai fazer, né? Um outro exemplo aqui de funcionamento da memória RAM, para a gente fazer uma comparação, seria mais ou menos assim. Digamos que a gente vai fazer um bolo, tá? Eu não sou muito de cozinhar, mas tem esse exemplo que talvez fique mais prático. Bom, a gente vai fazer um bolo, a gente precisa do quê? Dos ingredientes para o bolo, né? E quando você está lá na cozinha para preparar aquele bolo, o que você faz? Você pega todos os ingredientes, o ovo, o leite, o trigo, né? E coloca onde, mais ou menos? A maioria das vezes você coloca em cima da mesa. É lá em cima da mesa, aqueles ingredientes que estão em cima da mesa, eles vão ser mexidos, batidos, para colocar de fato lá no forno para fazer o bolo, né? Para cozinhar o bolo, assar o bolo. Então, quem é que representa a memória RAM nesse contexto aí do bolo, da cozinha? É a mesa. Ou seja, tudo que está lá em cima daquela mesa, pessoal, é que eu vou utilizar para fazer o bolo e depois colocar o bolo ali para assar. Ou seja, a memória RAM, ela faz isso. Tudo que está nela, o processador irá utilizar para executar alguma coisa, tá? E aí depois a gente viu que lá dentro do processador tem as próprias memórias, né? A cache, que pega justamente aquilo que está sendo usado com maior frequência e coloca lá próximo do processador. Por quê? A gente vai ver mais na frente que
essa caminhada, entre aspas, do processador até a memória RAM, ela é lenta. Observe que o processador, dentro dele, conversando internamente entre aquelas 4 partes lá, é muito rápida, tá? A partir do momento que ele sai para buscar informação lá na memória RAM, isso acaba tendo a lentidão. Por quê? Porque a gente vai ver aqui que o clock da memória RAM é diferente do clock do processador, ou seja, eles não trabalham na mesma velocidade, tá? Por isso que tem que ter a cache, tá bom? Existe um componente chamado de controlador da memória, né? Por esse nome dá pra gente saber o que ele vai fazer. Ele vai fazer essa checagem de controlar, gerenciar as informações da RAM para a CPU. Esse controlador de memória, pessoal, ele pode estar, atentar aí bem, ele pode estar no chipset, que é um outro dispositivo que a gente vai ver mais lá na frente, ou também esse controlador, ele pode estar no próprio processador, que a gente viu que um dos componentes lá do processador é justamente quem? O unidade de controle. Você lembra? A unidade de controle lá no processador faz justamente quem entra, quem sai, né? Esse gerenciamento. Então, esse controlador de memória RAM, ele vai fazer esse gerenciamento, ele pode estar no chipset ou literalmente lá na CPU, tá? A memória, pessoal, para entender mais um pouquinho esse funcionamento, ela utiliza endereços, ok? Então, quando você, né, abre um jogo, abre um aplicativo no seu computador ou mesmo no seu celular, o que vai acontecer? Esse aplicativo, esse jogo que você abriu ou esses aplicativos que você vai abrindo, eles vão lá para a memória RAM e eles vão ficar em um endereço. Então, cada aplicativo aberto vai ter um endereço. Por quê? E através do endereço fica muito mais fácil você conseguir encontrar, tá? Então, existe um endereço de memória. E para facilitar aí o entendimento de vocês, a memória, estruturalmente, ela está dividida em linhas e coluna. Você lembra do Excel, que tem linha e coluna? Em cada encontro da linha com a coluna, você tem o que a gente chama de célula, e aquela célula tem um endereço? Pois bem, a memória RAM funciona dessa forma também para gerenciar, controlar, organizar esses endereços e organizar aqueles aplicativos, programas que estão lá. Então, a linha é chamada de Row Address Strobe e a coluna é chamada de Column Address Strobe, certo? Conceitos aí do inglês, conceitos aí de memória RAM. Então, veja só essa imagem. Você tem, justamente o que eu falei, bem parecido com aquela grade ali do Excel, né? Você tem a linha e você tem a coluna. E quando você tem esse encontro, você tem um endereço a ser acessado pela CPU, né, que vai executar aquele programa que está naquela memória. É uma forma de organizar, tá, pessoal? Uma outra situação, pessoal, que é bom lembrar é essa questão do tamanho, né, da memória RAM. Quanto maior esse tamanho de memória RAM, obviamente, mais coisas você vai poder abrir. Imagine um exemplo lá que eu falei sobre a mesa, né, que vai servir de apoio para você colocar os ingredientes para fazer um bolo. Se essa mesa for pequena, pessoal, você vai colocar poucos ingredientes. Imagina agora que você não vai fazer só um bolo, você vai fazer vários pratos, várias coisas. E obviamente que, se você tem uma mesa pequena, a quantidade de ingredientes que você vai colocar vai ser menor. Então, às vezes, para se organizar mais, você vai precisar de uma mesa maior, para colocar mais coisas, para poder fazer aqueles pratos ali, né? Fazendo essa comparação com a comida, tá? Eu acho que dá um tchan a mais aí para a gente entender. Então, óbvio, quanto maior essa memória, mais coisas você vai poder abrir ou permanecer aquilo em aberto. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que tem dentro do próprio Windows, que tem como você ver a quantidade de memória que está sendo usada, né, naquele momento pelo computador. Eu mostrei isso para vocês lá na época de manutenção preventiva. Você lembra que tem como ver em tempo real, monitorar o computador? Então, vamos lá ver como é que está a memória atual aqui do meu computador. Então, é iniciar. Você vai vir ferramentas administrativas, aqui, ferramentas administrativas do Windows.
vai procurar por monitor de recursos, tá, pessoal? Monitor de recursos, tá bom? Quando o monitor de recursos abre, pessoal, ele tem essa tela aqui, né? Onde você pode ver visão geral. Deixa eu aumentar aqui, pronto. Você tem essa tela em que é em tempo real, tá? Você tem aqui na visão geral CPU, aqui embaixo, lá embaixo tem a memória, né? Posso estar vendo a memória, mas aqui do lado tem um gráfico mostrando também em tempo real esses usos, né? Mas eu posso vir aqui na aba de memória, ok? Então, eu consigo ver aqui em tempo real o tanto de uso da minha memória. Aqui embaixo, né, através de cores, ele está exemplificando aqui. O total, eu tenho 8.058 MB, né, megabytes. Se a gente transformar isso, vai dar o quê? 8 GB, tá? Arredondando, eu tenho 8 GB de memória no meu computador. E aí ele vai, em tempo real, observe que esses números aqui de cima, o disponível, tá sempre o tempo todo movimentando, né? Em uso aqui essa parte de verde, em azul essa parte em espera, e ele vai mostrando aqui o tamanho que está sendo em uso, aí 4 GB, um pouquinho mais de 4 GB, e em espera, ou seja, não está sendo usado, obviamente, né? E aqui em cima você tem justamente a porcentagem, né, de fato de memória que está sendo usada, 53%, tá? Aí você tem aqui os processos todos que estão em memória RAM e, obviamente, esses processos estão sendo executados. Você vê aí que tem muito processo, né? Ó, a barra de rolagem é enorme, tá? Deixa eu ver aqui, por exemplo, PowerPoint, pessoal, né? Eu tô com ele aberto para a apresentação de vocês. E veja que ele tem aqui, ó, a quantidade de memória que está sendo usada. Aqui é o PID dele, né? É o, digamos assim, o número desse processo, tá? Observe que todos os processos têm um número. Conjunto em trabalho, né? Tem aqui 180 kilobytes, ou seja, 180 mega, né? Que é 180 mil kilobytes, 180 mega está sendo utilizado aqui no PowerPoint. Então, veja que, deixa eu encontrar outro, por exemplo, esse Cam Recorder, né? Eu estou gravando esse vídeo, obviamente tem um programazinho que eu estou usando, tá usando aí de memória 209, 210 mega, o programa Camtasia que eu estou utilizando quase 300 mega, tá? O Chrome aqui que está em aberto também, ó, 119 mega, certo? Então, tudo que está em aberto no seu computador, processos, obviamente, também internos aí do sistema operacional, óbvio, né? Também está sendo, pegando espaço na memória RAM. Eu vou tentar abrir aqui um programa, por exemplo, o Word, para você ver que ele vai mostrar aqui, ó. Ele vai carregar aqui, opa. Word. Pronto, achei o Word, foi meio difícil, mas achei aqui. Certo? O Word, né, ó, 111 mil kilobytes, ou seja, 111 mega de consumo. Então, assim, cada vez que você vai abrindo coisa, obviamente, isso vai aumentando o consumo da tua memória em espaço, de fato. Então, quanto mais coisas você tem aberto, pessoal, mais ele vai ocupar espaço na tua memória. O que pode acontecer? Vai começar a sentir uma certa lerdeza. Pode acontecer um certo travamento também. Por quê? Vai encher a memória, tá? Vai significar também que o processador vai estar trabalhando demais. E quando não tem mais espaço na memória RAM, pessoal, o que ela faz, então? Ela vai criar um espaço, sabe aonde, para ajudar ela? Lá no HD. O HD ele vai se transformar numa memória RAM, só que aí tem um problema, né? O HD ele é lento em comparação com a memória RAM. Aí você vai notar a lentidão mais ainda. Então, cada coisa que está aberta em seu computador, obviamente isso já foi falado, ele vai ser mostrado aqui nesses processos. Um outro lugar também que você pode ver a questão da memória RAM, pessoal, Ctrl Alt Del, tá? Você vem aqui em gerenciador de tarefas e no gerenciador de tarefas também você consegue ver
aplicativos que estão em aberto, processos em segundo plano. Lá mais embaixo você tem, muito embaixo, eita, deixa eu descer aqui mais rápido, os processos do Windows. Veja que aqui ele conta, né, a quantidade, por exemplo, processos do Windows que estão em aberto para fazer o Windows funcionar, 101 processos. Processos em segundo plano, 79, mais 7 aplicativos de fato em aberto, que é o que a gente consegue ver, né, funcionando aqui na barra de tarefas, tá? Então, você vê aqui a quantidade de memória, 53, o uso da CPU, né, tá variando aí de 60, agora caiu um pouquinho, tá? E você vê aí em tempo real quem está usando mais, quem está usando menos, e você vai começar a ver, e é sempre bom você monitorar isso, quem são os vilões, os aplicativos vilões de memória RAM. E aqui eu já te dou um, essa criança chamada Google Chrome. Ele é o verdadeiro, é o bicho papão aí, é o papa memória RAM, tá? Olha só o que ele consome de memória. Veja, eu estou utilizando um aplicativo de gravação aqui de câmera e tudo mais, que utiliza a câmera, né? E nem está consumindo tanto assim, né? O Camtasia aqui, ó. O Camtasia, ele está consumindo muita CPU, né? Mas memória ele nem consome tanto. Agora o Google Chrome, 310 MB de memória. Então, obviamente, eu tenho uma memória de 8 GB, tá dando um certo alívio. Agora, tu imagina um computador com memória de 2 GB, de 1 GB, né? Por isso que, às vezes, em computadores com menos memória, você sente que fica dando umas travadas. Aí, talvez, agora surja uma dúvida na sua cabeça e você pergunte, então, professora, a memória RAM, ela processa informações, já que ela está tão conectada ao desempenho? Não, pessoal, tá? Que fique bem claro, memória RAM não processa nada. Quem processa, quem executa é exatamente, o processador. O que a memória faz? Ela ajuda, ela é um apoio ao desempenho, certo? Mas ela não vai processar nada, ela só vai entregar o que deve ser processado. Mas, obviamente, quanto mais coisas ela tem para entregar, ela vai ficando muito atarefada. Então, ela tem um componente em relação ao desempenho, mas ela não vai processar nada, tá bom?